Graça e paz, amado irmão. Nessa manhã, retornamos ao texto do profeta Malaquias, no nosso devocional. Agora estamos no capítulo 2. O capítulo 1 foi bem difícil, porque a situação de Israel é uma situação muito delicada, tanto dos sacerdotes quanto do povo, desprezando, desonrando, profanando a Deus através do culto. Lembre-se, o que acontece no culto diz respeito à pessoa de Deus. E agora, o texto segue no capítulo 2, quando Deus vai dizer para os sacerdotes que eles devem se arrepender dessa atitude que está acontecendo no culto, e que eles não devem aceitar o que se passa no culto, que essa atitude é uma responsabilidade deles em corrigir todas essas questões do culto. Mas esse capítulo 2 vai mostrar para a gente quais as características de um verdadeiro e de um falso ministro. Há uma crise no momento em que esse livro está sendo escrito, há uma crise no sacerdócio, há uma crise na liderança de Israel. Essa crise já vinha em todo o Antigo Testamento. Quando você olha o livro dos profetas, você vai ver que os sacerdotes e os profetas haviam se corrompido, os levitas, todos ali corrompidos com a imoralidade, com os reis, com a questão do dinheiro, enfim. E a reprimenda que Deus vai trazer aqui, a correção que Deus vai trazer aqui, a denúncia do pecado que Deus vai trazer aqui sobre os sacerdotes, parece que não resolveu o problema. O povo não aceitou, os sacerdotes não aceitaram essa correção da parte de Deus, porque 400 anos depois desse texto, quando nosso Senhor Jesus vem, a maior oposição que ele vai enfrentar é de fato dos sacerdotes. Como Charles Spurgeon disse, o maior instrumento do diabo numa igreja são os falsos ministros. E de fato, Satanás faz uso de uma forma muito especial dessas pessoas. E aqui no nosso texto, revela uma crise de liderança, falsos líderes, falsos sacerdotes estão aí, e no nosso momento histórico, no hoje que vivemos, e já há um bom tempo, está havendo também uma crise na questão do pastorado, do ministério. Aqui no nosso texto, nós vamos ver que os falsos pastores de Israel, um falso líder, é aquele primeiro que tem uma visão errada de Deus. Eles têm uma visão equivocada de Deus, não têm uma visão correta de Deus. Por isso, eles profanam o culto, aceitando qualquer tipo de oferta, de culto. Eles desdenham de Deus e do culto, porque eles têm uma visão errada, diminuída de Deus. Deus não é o Deus de todo o universo, da glória, o Senhor, o Pai, o Rei todo-poderoso, soberano das nações. Eles enxergam que o dinheiro, eles enxergam que os prazeres e que tudo que está ao redor é mais importante do que o Senhor. Outra característica aqui de um falso ministro, de um falso pastor, é o que diz o versículo 9, é que eles não guardam a palavra de Deus, eles são parciais, eles usam de parcialidade, eles se utilizam das escrituras sagradas para fazerem a sua própria vontade, para dizerem muitas vezes o que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir, omitindo certas partes que são mais firmes, mais duras do texto,
ou torcendo o texto para que o texto diga o que eles querem dizer, ou o que o povo deseja ouvir. Então, essas são características de um falso pastor, de um falso profeta, de um falso sacerdote. E aí, então, a resposta de Deus vem contra eles. Existem outras características que nós vamos ver no próximo vídeo, que é aí uma questão mais moral, da relação do casamento, do divórcio, é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Eu quero ficar com essas primeiras características aqui de um falso pastor, de um falso sacerdote. Então, o primeiro ponto é que eles profanam a Deus. Eles têm um conhecimento de Deus muito pequeno, muito limitado. Eles aceitam uma atitude errada do povo no culto e eles mesmos fazem uso do culto para um benefício próprio. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos muito disso. Hoje, no nosso momento que nós estamos vivendo, isso parece que transborda para todos os lados no nosso país. E não é apenas no nosso país. Isso parece que é uma praga no mundo inteiro. 80% hoje da igreja evangélica brasileira, 80% da igreja evangélica brasileira prega prosperidade, onde o centro de tudo no culto é o dinheiro, são as bênçãos financeiras, tem a dizer a respeito de portas abertas financeiras, de cura, de milagres. E bênçãos financeiras, elas não são um problema em si. De fato, Deus nos abençoa financeiramente, Deus traz cura e libertação quando Ele quer fazer isso. O problema é ir para o culto com esse objetivo. O problema é quando a mensagem, o louvor, a pregação, o ensinamento que se traz no culto, tudo diz respeito a isso. Isso é o foco, é o centro de tudo. O ser humano se torna o centro do culto e não Deus. E como nós vimos no capítulo passado, Deus é o centro do culto. O que se faz no culto diz respeito à pessoa de Deus e não ao ser humano em primeira mão. Nós estamos no culto para oferecer um culto a Deus e não para receber um culto da parte de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. Como eles desonram a Deus, eles serão desonrados por Deus. E aqui tem algo que a gente precisa aprender. Ninguém pode pensar que vai desonrar a Deus e que isso vai ficar de graça, que não vai haver um resultado, um efeito, uma consequência ao desonrar a Deus. Então, os sacerdotes que eles deveriam zelar pelo culto a Deus, pela imagem de Deus, pela pessoa de Deus, eles desonram a Deus e aí então eles são desonrados por Deus. Deus diz que vai pegar aquelas fezes que deveriam ser jogadas fora do arraial, fora da cidade, que é o intestino grosso, essa parte do sacrifício que não pode ser ofertado a Deus, essa parte que são o intestino grosso, que tem as fezes, deveria ser jogado fora. Deus vai pegar essas fezes, vai jogar na cara dos sacerdotes que estão aceitando o culto dessa maneira. Eles serão desonrados. Ninguém pode pensar que vai desonrar a Deus e que em resposta, em consequência a isso, Deus vai honrar. De jeito nenhum. Aquelas ofertas, aquele comportamento que vem do pensamento, das palavras, da atitude do povo e dos próprios sacerdotes em desonrar a Deus no culto, tem uma consequência. E a primeira delas é que Deus desaprova isso e Deus desonra a atitude dessas pessoas e Deus desonra os próprios sacerdotes. Mas não apenas isso. A segunda consequência
é que esses sacerdotes, quando eles abençoam o povo, Deus transforma aquela bênção em maldição, porque é pecado aquilo que eles estão fazendo. As pessoas têm um medo com essa palavra maldição. Maldição é pecado, é a consequência do pecado. Todo pecado gera maldição. O salário do pecado é a morte. Então, o próprio pecado é uma maldição e a consequência do pecado também. O que Deus está dizendo e o que Deus está fazendo é que a bênção que esses sacerdotes que desonram a Deus no culto, é que essas bênçãos são de fato uma grande maldição sobre o próprio povo. Achei interessante o que Charles Spurgeon disse. Ele disse: se você vai numa igreja pela primeira vez e ali você vê um falso pastor pregando prosperidade, falando, exaltando o ser humano, não pregando a palavra de Deus, você não tem culpa disso. Você não tem culpa de ter ido naquela igreja pela primeira vez e ter ouvido uma mensagem que não exalta a Deus, que não glorifica a Deus, que não é bíblica, e um culto que não está de acordo com a vontade de Deus. Você não tem culpa disso, se você vai lá a primeira vez. Mas Charles Spurgeon disse: se você vai a segunda vez, você é conivente, você é testemunha, você está de acordo com o pecado daquele pastor, daquela igreja. Então, veja, permanecer numa igreja, permanecer debaixo da liderança de um homem que está vivendo em imoralidade, que está vivendo no divórcio, que prega prosperidade, que está falando tudo dele é dinheiro, é o humanismo, ele quer agradar as pessoas e não a Deus, ele desonra a Deus, ele não glorifica a Deus com a sua mensagem, isso é, a mensagem dele não traz o conhecimento de Deus, como diz o nosso texto. Então, meu irmão, aí você se torna conivente com o pecado daquele homem, e de fato, ali só gera pecado e maldição. Então, aqui estão as características desse falso sacerdote, desse falso líder, desse falso ministro. Mas nós vemos também no texto as características de um verdadeiro ministro, de um verdadeiro pastor. Olha aí o versículo 5. A minha aliança com ele, aí no caso com Levi, que eram da onde deveriam vir os sacerdotes, os levitas, né, da tribo de Levi, o texto diz, de vida e paz. Deus os abençoou, eles deveriam temer e tremer pelo nome de Deus, eles deveriam ser zelosos pelo nome de Deus, eles deveriam amar e honrar o nome de Deus. Como? Versículo 6, a verdadeira instrução esteve na sua boca, isso é, a palavra de Deus esteve na boca dele, e a injustiça não se achou nos seus lábios, andou comigo em paz e retidão, isso é comunhão. Ele tem a instrução, a palavra de Deus, o que ele prega, o que ele ensina, é a palavra de Deus, ele aparta de si mesmo uma vida de pecado, ele anda em paz com Deus, isso é, ele tem uma vida de comunhão com Deus em retidão, e da iniquidade apartou a muitos, isso é, ele não está pregando algo para agradar as pessoas, ele está pregando arrependimento, isso é, o objetivo dele é apartar o pecado do povo, é apartar o povo do pecado, é tirar o povo do pecado, é afastar o povo do pecado, é aproximar esse povo de Deus. E aí, versículo 7, outras características, porque os lábios do sacerdote devem guardar a lei, aí guardar, observar, ele é o guardião da palavra de Deus, na boca dele está a palavra, a boca dele guarda a palavra de Deus, o que ele diz é a palavra de Deus, o que ele ensina é a palavra de Deus, ele não se desvia dessa palavra, das escrituras sagradas, nem para a direita nem para a esquerda,
Quando ele abre a boca, você vai ouvir a palavra de Deus. Quando você abre a boca, o que você vai ouvir é a Bíblia. São as Escrituras Sagradas. É aquilo que a palavra de Deus diz. Ele não está contando seus sonhos, suas visões, suas experiências. Não, ele está contando, ele está falando, ele está ensinando a palavra de Deus. A verdadeira instrução esteve nos seus lábios. E a injustiça não se achou nos seus lábios. Versículo 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os homens procuram a lei, isso é, a instrução. As pessoas veem e o que encontram é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ele é profundo na palavra de Deus. Ele medita na palavra de Deus. Ele lê a palavra de Deus. Ele explica a palavra de Deus. Ele aplica a palavra de Deus. Por quê? Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. O pastor, o sacerdote, o ministro, ele é mensageiro, ele é o Malaquias. A palavra Malaquias é mensageiro. Ele é o Malaquias, ele é o mensageiro do Senhor. Ele ouve o que Deus tem para dizer e fala. Ouve como? Pela palavra. Não é porque ele, não, olha, Deus me disse que. Não, ele lê a palavra. É a palavra de Deus que ele está lendo. Ele ouve Deus como? Porque ele lê as Escrituras. Ele medita nas Escrituras. Ele ensina as Escrituras. Ele aplica as Escrituras. Então não há outra forma de se ouvir a Deus, a não ser por meio da sua palavra. A boca do verdadeiro sacerdote, do verdadeiro ministro, do verdadeiro pastor, é aquela que retém, que guarda, que ensina a palavra de Deus. Pastor, como é que eu sei que um ministro, que um pastor, ele é um pastor verdadeiro, aprovado por Deus? É o que Paulo diz. Apresenta-te, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí está o verdadeiro ministro. Ele não foge da palavra, ele não se desvia da palavra. Ele não torce a palavra, ele não pega textos simplesmente que ele quer e abusa desses textos, esgarça. Não, mas esse texto, e o texto não diz nada daquilo, mas ele vai empurrando o texto para todo lado. Esse é um falso pastor. Esse é um falso ministro. O verdadeiro pastor, ele está na palavra. Ele lê a palavra, ele ensina a palavra, ele aplica a palavra, ele corrige por meio da palavra de Deus. Ele não se desvia da palavra de Deus para lado algum. Mas em contradição a isso, oposto a isso está o falso ministro, porque ele ensina parcialmente, diz o versículo 9, ele aplica, ele ensina parcialmente a palavra de Deus. Que você possa sempre analisar e averiguar se está ou não debaixo de uma liderança bíblica saudável. Se esse líder está pregando de fato a palavra de Deus. Se ele está pegando o texto, se o centro da mensagem dele são bênçãos, é dinheiro, é cura, é ovacionar a pessoa que está ouvindo, que você é maravilhoso, você é lindo, e você, e o centro de tudo é o ser humano e não a glória de Deus. Ali você tem um falso ministro. Você tem alguém que fugiu das Escrituras. O centro do culto é Cristo. O centro dos louvores é Cristo. O centro da mensagem é Cristo. Paulo diz, nós pregamos a Cristo. A mensagem de Paulo é Cristo. A mensagem do Novo Testamento é Cristo. Se ele vai falar do casamento, Cristo é o centro. Se ele vai falar de dinheiro, Cristo é o centro. Se ele vai falar de família, Cristo é o centro. Não importa do que ele vai falar, não importa o que ele vai ensinar, tudo vai partir, vai nascer da palavra de Deus, da pessoa de Cristo Jesus. Aí você tem um verdadeiro ministro de Deus, um verdadeiro pastor. Se você não está debaixo de um pastor, de um líder assim, corre, querido, fuja. É um falso pastor, é uma falsa igreja. Aqui nós temos o texto.
que não nos deixa falhar. Assim também, no Novo Testamento, nós temos tantos exemplos de falsos ministros, como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, eles, assim como o diabo, se disfarçam de anjos de luz. E Paulo vai dizer, e não é de se admirar que os seus próprios ministros, os ministros de Satanás, também se disfarcem de anjos de luz. Tem muita gente enganando aí. Tem muita gente achando que o ministério é para ganhar dinheiro, é para se aproveitar das pessoas, é para se servir da igreja. Tem muita gente que acha que o ministério é a sua própria imagem, fazer uso para uma propagação do seu próprio nome, da sua própria imagem. Tudo errado. O ministério não é isso. O pastorado não é isso. Então, use a palavra de Deus para ver se você está debaixo de um líder, de um pastor que de fato está pregando a palavra de Deus. Se não está, corra daí, querido, corra daí. Essa era a palavra de Deus também que o Dr. Shedd dizia. Ele dizia justamente isso. Se você não está debaixo de uma pregação, que é a palavra de Deus, de um líder que está vivendo de acordo com a palavra de Deus, corra daí. Procure uma igreja, procure um pastor que de fato viva a palavra de Deus, prega a palavra de Deus e glorifica a Deus de fato, que não está usando a palavra de Deus, mas que está de fato vivendo e pregando essa palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Temos uma crise, mas podemos e devemos, como cristãos, analisar tudo isso e estar debaixo de uma liderança cristã, genuína, sadia, verdadeira. Que Deus te ajude e que você viva essa palavra para a glória de Deus.